Hoje eu ia falar visita, porque não é visita. Osmar é daqui da casa. Fica à vontade que a casa é nossa, Osmar. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Eu falei ontem aqui, casualmente, caiu da agenda me programar para domingo e me programar para hoje. Quem veio ontem, se por acaso eu abordar um tema ou outro que foi dito, me desculpe, porque fica na cabeça da gente, às vezes a gente associa com as ideias que explana hoje. Muita gente não vem em palestras, em reuniões evangélicas, espíritas durante o carnaval, porque fala assim, toda vez fala de carnaval. Não vou falar de carnaval, tá bom? Não vamos ficar com esse estigma. Vamos falar de Jesus, sim. Jesus, que é o nosso mestre maior, segundo nos esclarecem os espíritos superiores na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso maior guia e modelo, capaz de nos influenciar nesse planeta. Não há, no plano evolutivo atual em que nos encontramos, tanto na esfera dos encarnados quanto nas esferas que encobrem o planeta Terra, ser mais luminoso, evoluído moralmente e intelectualmente do que Jesus, o Cristo. Jesus, que é o governador espiritual do planeta e que, na condição de Cristo, segundo São João, é o Verbo que se fez carne para que a mensagem de amor redentor pudesse nos alcançar. Não poderia ser outra entidade, outro ser a nos encaminhar esses ensinamentos do que o próprio gestor do planeta, que tem potencialmente em todos os âmbitos, na escala mais elevada, as virtudes de amor, de justiça, de misericórdia, de paz, de ternura, de renúncia e todas as de perdão, né? Então, a presença do Cristo entre nós, degradada a sua energia de uma forma necessária para assumir um corpo físico, vinha acompanhada com uma carga emotiva, vibracional, em que cada mensagem dele atingia as pessoas através da linguagem articulada, da propagação do som, a gente chama de linguagem mecânica, mas ao mesmo tempo o influxo superior dele envolvia a aura de tantos quantos pudessem percebê-lo. E é esse mestre que há pelo menos 4 bilhões de anos, já na condição de Cristo planetário, é esse mestre que nos guia, que nos tutela, que não desiste da gente, que persevera, que dá outra chance. Jesus, que quando da sua encarnação no planeta, nos prometeu avançar na pedagogia do cristianismo, do evangelho, no momento aprazado, trazendo novas revelações através do Redentor, Ele nos prometeu renovador prometido, faltou o termo para mim, consolador prometido. Então, olha só, esqueci a palavra consolador. No momento aprazado em que a ciência se manifestava com a filosofia, ao ponto de entendermos novas verdades, esse consolador nos alcança através da presença de muitos vultos da espiritualidade, encarregados de nos revelar muitos mistérios que para nós até então tinham o aspecto de sobrenatural, de maravilhoso, de miraculoso. Mas na base de toda a revelação do Consolador prometido, do Paracleto,
no seu aspecto científico e filosófico, está a intenção sobre a determinação do Cristo e por operação da espiritualidade maior de reavivar em nós o Evangelho. O conhecimento da ciência espírita que comprova o mundo espiritual, a comunicabilidade, a presença desses seres que nada mais são do que outros comuns como nós, que viveram na Terra e que agora se encontram em outro plano, as evidências comprovadas cientificamente de que esses seres existem, que eles estão ao nosso derredor, que eles nos influenciam, que eles querem o nosso bem ou o nosso mal, conforme o bem ou o mal que tenhamos praticados a eles. Esses seres podem e efetivamente se manifestam de diversas formas no meio onde nós existimos enquanto encarnados. Seja de uma forma mais ostensiva, seja de forma mais superficial, no cotidiano, no nosso dia a dia. Também as questões filosóficas nos chegam explicando de uma forma racional o porquê das diferenças entre pessoas que nascem na mesma família com condições intelectuais diferentes, com temperamento diferente, pessoas que nascem com a estrutura física mais saudável que outras, seres que nascem com tenridade e já apresentam problemas graves e às vezes desencarnam de forma precoce, outros que vivem na abundância apesar da infinidade de crimes que praticam, né? Todas essas aparentes injustiças que alcançam uns e não alcançam outros com mais ou menos intensidade, elas viviam no racional das pessoas, intrigando inconscientemente o ser humano encarnado e até os desencarnados mais próximos da esfera material, quanto à justiça, fazendo as pessoas questionarem se Deus realmente existia, porque a sua justiça não era entendida de uma forma, como diz o Pedro Batista, que a palavra que ele usa, muito efetiva. Então, a busca por sensações ou posses materiais que nos trouxessem poder, prestígio, domínio, abundância, condições de gozar a vida sem preocupação, todas essas ambições humanas para satisfazer o ego, ou o conforto, ou o prazer do corpo, durante séculos levou a humanidade a um estado de desequilíbrio social muito grande. Porque em não querendo abrir mão das coisas que achava que tinha direito e que merecia ter, apesar do próximo estar privado do mínimo, na ânsia de buscarmos satisfazer a nossa necessidade, o nosso egoísmo, ao não considerar o mal que pudéssemos estar fazendo ao nosso semelhante, criamos laços muito difíceis de serem, muito difíceis de serem desatados. Laços são laços de amor. Então a gente vem peregrinando há quase 2000 anos, depois que o próprio Cristo veio ao planeta, ainda na tentativa de desatar esses nós, de eliminar essas culpas, de resgatar os débitos. E quando a gente avança em determinado sentido, pelo caminho sempre deixa alguma coisa para trás, né? Tentando acertar, acaba errando, tentando acertar aqui, erra ali, porque ninguém é perfeito. É muito comum, principalmente quando a gente se torna espírita, ou procura se tornar espírita dia a dia, quando a gente pisa na bola na vida aí fora, ou com algum parente, ou com algum amigo, se a pessoa não fala, a gente tem certeza que ela pensou: ah, o espírita aí.
depois fala que é espírita, vai no centro fazer palestra da paz. Isso é muito comum, né? E é da natureza humana que assim seja. Afinal de contas, por próprio Cristo, disseram com ironia: você não é filho de Deus? Desce da cruz, ó, salva-te a ti mesmo. Um ser que teve capacidade de andar sobre as águas, de multiplicar pão e peixe, de curar pessoas paralíticas, de ressuscitar mortos, de dar a visão a cegos. Um ser que tinha capacidade de manipular as energias e o pensamento na intensidade que Jesus fazia, ainda assim questionado e ironizado na cruz, sem reagir com violência ou com acusação, recebendo ainda esse tipo de crítica. Imagina nós. É por isso que pegar a cruz dele e segui-lo não é fácil. Falávamos ontem aqui sobre um alerta dado por Emmanuel no livro que traz o seu nome, Emmanuel, cujo prefácio foi escrito em 1938, aonde ele aborda duas características da doutrina espírita, explicando de forma mais profunda algumas revelações da codificação. Codificação essa em que Kardec expressa a letra do Espírito de verdade ao dizer que é a doutrina espírita, sim, o Espírito de verdade, Paracleto, o Consolador prometido que deveria vir no tempo aprazado para revelar todas as coisas. Deixando claro que a finalidade e o objetivo da doutrina espírita final é a evangelização de todos nós. Porque ciência e filosofia, ou seja, capacidade de dominar os elementos, de agir com o pensamento sobre os fluidos, nesse plano ou noutro, conhecimento de história, de filosofia, de artes e de qualquer tipo de matéria, de física, de exatas humanas, de biológico, nós vamos ter com a evolução normal. Acontece que as maiores tragédias que a humanidade já sofreu em termos de guerra e despotismo foram conduzidas por homens ou mulheres altamente inteligentes, de poder magnético muito acentuado, na oratória, no convencimento, na indução das pessoas, na forma de manipular as sociedades, as leis, as forças bélicas. Então não é prerrogativa para nenhum de nós a extrema inteligência e a extrema capacidade de manipular elementos. Isso é uma coisa que naturalmente nós adquiriremos quando o nível de moralidade que nos compete alcançar fizer parte da nossa essência. Falávamos ontem que esse livro, ele é muito bacana porque Emmanuel, ele divide ele em duas partes, doutrinando a fé e doutrinando a ciência. Na parte em que ele doutrina a fé, num dos capítulos, já próximo do fim, ele descreve como é importante para eles do plano espiritual as nossas reuniões evangélicas aqui no plano material. Que nós não fazemos noção de quantas pessoas aos milhares todos os dias desencarnam sem condições ideais de perceber a presença dos amigos espirituais. Pessoas que nunca tiveram religião, que não têm um mínimo de estudo a respeito, que não deu tempo de se ocupar em meditar sobre alguma coisa, que nunca fez o bem para angariar algum tipo de interferência, intercessão da parte de alguém desencarnado. Pessoas que desencarnam intempestivamente sem esperar o momento. Pessoas que se revoltam porque deixou parente para trás, filho, pai, mãe. Pessoas apegadas a posses materiais, vitimadas por angústias, por tristeza, das mais diversas situações de conturbação espiritual.
E ele explica que quando nós desencarnamos, nós despertamos no plano espiritual exatamente do jeito que a gente se desvinculou aqui no plano carnal. Os pensamentos que mais tomavam a minha mente, os sentimentos que mais eram recorrentes em meu coração, as preocupações que mais me assediavam, as raivas, as mágoas, as angústias, os desejos, tudo o que eu trazia comigo no coração e promovia em termos de pensamento, me acompanha quando eu chego no plano espiritual, com o agravante de não saber bem aonde está e de que jeito chegou lá. Então, esses espíritos não conseguem perceber, diz Emmanuel, a presença dos espíritos superiores, porque há uma diferença vibratória entre uns e outros. Eles não veem essa intensidade de luz mais rarefeita, eles não conseguem ouvir os espíritos superiores e muito menos perceber a energia que eles estão dispostos a conceder para o conforto de quem desencarnou. É mais ou menos o que Jesus dizia para nós quando ele falava que o reino de Deus está próximo. A gente entendia que esse reino estava vindo, estava chegando, não. Esse reino está próximo porque ele está aqui do meu lado. Ele está em volta de mim, ele está em volta de nós. O universo é a expressão da mente de Deus e do amor de Deus. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. O fato dele estar próximo é que, ao adotar uma postura cristã, ao mudar em mim alguns sentimentos, combater alguns maus sentimentos e bloquear alguns pensamentos que não são favoráveis a uma melhor ligação com o alto, eu estou me disciplinando para perceber esse reino de Deus. É questão de sintonia. Você está ligado na Globo, no SBT, no programa de futebol, é sintonia, nós já falamos isso aqui, não vamos repetir. Então, aquilo que eu estou sintonizado é o que eu consigo ver. Todo mundo está olhando para mim aqui, eu já falei isso uma vez, e ninguém se lembra que tem uma geladeira azul lá no fundo já faz anos. De vez em quando um olha para trás quando eu falo isso para ver se a geladeira está lá. Tem uma geladeira azul lá. Só que ninguém está lembrando que ela existe porque está observando um rapaz aqui pregando para vocês doutrina espírita. Então, enquanto eu estou falando, a minha palavra está entrando através do som no seu ouvido e você está refletindo sobre o que eu estou falando. Se é lógico ou não, se é certo ou não, se é chato ou não, se é bobo ou não, se tem fundamento ou não. E você está emitindo um pensamento em contrapartida a mim e no meio daquilo que está sendo falado. Esse mecanismo, ele existe para as coisas boas e para as coisas ruins, onde se agregam pessoas para fins elevados ou menos dignos. Diga-me com quem andas. Ou então, parafraseando Paulo, nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Então esclarece Emmanuel que os espíritos que não têm condição de perceber a espiritualidade superior, os desencarnados de toda a monta, né, nessa condição, eles são induzidos, intuídos ou atraídos a ambientes como esse, aonde a pregação evangélica, com os valores morais do Cristo, arremete a novas reflexões, muda o nível do pensamento, toca o coração, desperta sentimentos virtuosos como amor, perdão, misericórdia, paciência, ternura. E tocado de energias renovadoras, esses seres, que futuramente muitos de nós seremos parte deles, esses seres, ao elevarem o padrão vibratório, acabam se colocando em condições de receber esse auxílio. Então nós somos deuses
Não sou eu que falo, foi Jesus. Nós temos a capacidade de, com o nosso pensamento, com a propagação da nossa energia boa ou ruim, através do amor, de todos esses sentimentos virtuosos, nós temos a capacidade de irradiar em torno. É um exercício que a gente tem que começar a fazer. Quando eu estou no escuro e eu acendo uma vela, obviamente eu vou iluminar o ambiente à minha volta, não só para mim, mas para quantos possam se beneficiar. Mas o primeiro a ser beneficiado sou eu. Fui eu que peguei a vela, fui eu que acendi a vela. A doutrina espírita, só bem compreendida em termos de ciência e de filosofia, serve para nos libertar da ignorância, mas não serve para nos salvar das más influências e para nos aproximar do reino de Deus. Por isso que existe um caminho a ser trilhado, existe uma verdade a ser compreendida, para que a vida reflita o resultado de um bom caminho percorrido e da verdade bem compreendida e praticada. É por isso que Jesus fala que é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. No ápice de toda a excelência, né? No ápice de toda a conquista gradativa que a gente vai produzindo nas nossas existências, está uma palavra gasta para muita gente. Gasta, que já perdeu o sentido de tanto ser utilizada e mal praticada, não que não seja, chamada caridade. E é muito clara a afirmação do Espírito de Verdade, através de Allan Kardec, na codificação, de que fora da caridade não há salvação. Então eu tenho que sair por aí sendo bonzinho, abraçando todo mundo, dividindo tudo que eu tenho, participando de tudo quanto é obra social e esquecer os meus deveres de pai, de mãe, de profissional e dar muito mais prioridade às obras do que à fé? Não. Não. Tudo que se faz em termos de prática material ou se opera em termos de ato caridoso é treino para a alma. Já falamos aqui muitas vezes, quantos venham de sábado ou em qualquer outros dias participar de atividades de caridade em benefício dos menos favorecidos. É treino. Você faz o bem para ir se tornando bom. A caridade, ela é uma coisa que, exercida mecanicamente, um dia vai permitir com que nós nos tornemos caridosos. Falar, não mentir cada vez mais, né? menos mentira, vai chegar um ponto em que a gente só vai dizer a verdade. Menos reação agressiva ou vingativa ou de revolta contra Deus nos momentos difíceis. Quanto mais a gente contém sentimentos menos elevados, mais esse exercício vai nos tornando a nossa alma mais branda e pacífica. Aprendei de mim que sou brando e pacífico. Aquele que segue as minhas palavras e as pratica, jamais andará em trevas. Não são palavras vazias. Só que a doutrina espírita, ela dá o benefício para a gente de entender, nessa relação com o mundo onde nós vivemos, quais são as causas e os efeitos que nos atingem diretamente. E atingem diretamente as pessoas que nós amamos. Ela nos explica o que a ação provoca de reação na lei de Deus. Então nós passamos a entender a verdade para que a gente não incorra em erros que nós incorríamos anteriormente na vida. Aliás,
Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e que ela nos libertaria, mas ele não falou que ia ser sem dor, sem sacrifício. Agora eu sei a verdade, eu sou melhor que os outros, não vou fazer mais bobagem. Quem não sabe a verdade ainda está lascado. Não é assim. Porque a partir do momento que a gente se decide mudar, a gente é convocado ao trabalho. E falávamos ontem, Jesus não pede credencial, ele não pede títulos. O que você já fez de errado? O que você faz de errado ainda hoje? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus vícios? Quais são as suas virtudes? Que grau de perfeição que você acha que você já está? Para trabalhar para mim tem que ser mais ou menos bom. Não é assim. Muito pelo contrário. As pessoas que mais se dedicam a trabalhar para o Cristo desinteressadamente, muitas vezes são as que mais devem, as que mais sofrem o peso da consciência. Porque ao saber determinadas verdades, saber qual é o caminho reto a percorrer e ainda não conseguir fazer isso, quando põe a cabeça no travesseiro, ainda dói. Não é assim que Paulo fala em Romanos? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu já não quero fazer mais, eu vou lá e faço. Porque a gente está mergulhado num mundo de conflitos, de tentações, de desafios. É a mesma coisa que um aluno se recusar a fazer a prova depois de ter frequentado as aulas. É evidente que o aprendizado vem acompanhado do teste. E é evidente também que quanto mais eu me dedico a não causar dor no próximo e, se possível, a aliviar a dor do próximo, menos pesado fica a minha carga. O inferno está cheio de santos. A gente tem que começar a ver a doutrina espírita de outra forma, para que efetivamente, a palavrinha do Pedro, a gente mude um pouquinho a cada dia. Senão não tem razão de ser. Tem 3 partes muito maravilhosas na história de Jesus aqui na Terra, que são a expressão de toda a base onde ele construiu a sua mensagem. Quando ele reencarnou, na noite em que ele foi recebido naquela manjedoura, é da revelação espiritual que os anjos, os espíritos superiores, exaltavam a presença do Cordeiro de Deus na terra com um canto, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Homens, no caso, gênero humano. Então, a gente consegue perceber que está implícito uma condição para que se tenha paz, que é ter boa vontade, para si e para com o próximo. Porque dificilmente uma pessoa de má vontade vai ter paz. Ela não tem tempo de cuidar dela e da sua melhora. Ela está preocupada em angariar coisas e não em ser alguém melhor. E nessa ânsia ela está só destruindo o seu caminho e adquirindo conturbação espiritual. Então é paz na terra aos homens de boa vontade. Você quer ter paz? Torne-se uma pessoa de boa vontade. No meio da sua pregação, no meio de sua pregação para com os apóstolos, quando ele dizia de ser manso e pacífico, o que ele ofertava para os apóstolos? Eu vos dou a minha paz. Minha paz. A paz que o mundo não pode tirar. Não pode. Essa paz é um sentimento de comunhão entre eu e Deus, que se eu labutar em conservar, nenhum fator externo vai conseguir me abalar. Porque o mesmo Deus que permitiu por sua justiça que eu aqui estivesse, porque eu podia querer estar com todas as minhas forças, que se não fosse permitido não ia estar, é o mesmo Deus que sabe as minhas necessidades.
e sabe o momento certo em que eu devo ser retirado daqui. Acontece que a gente não quer de Deus aquilo que é melhor para a gente quer aquilo que acha que merece. Então a gente questiona Deus. Quando eu questiono Deus, eu me afasto dele. Quando eu me afasto dele, eu estou à mercê de sentimentos e pensamentos conturbados. Não tenho paz. Por que é que vocês vivem ansiosos pelo dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. É lógico que é uma linguagem metafórica. Não é para a gente ser vagabundo, não trabalhar e não se preocupar com as coisas. Mas é no sentido de não só se preocupar com esse pão que nós falamos ontem, ao ponto de querer ter uma padaria. E do lado da padaria, a gente jogando pão fora e a gente passando fome. Quando ele desencarna e ressuscita após o terceiro dia e se apresenta aos discípulos, a primeira frase dele é: paz seja convosco. Tudo que Jesus ensinava ou pregava iniciava-se com um convite à paz, ao asserenamento, ao sentimento íntimo de não violência, de receptividade à presença magnânima do Pai, porque o reino de Deus está próximo, todo instante está próximo. Só que eu quero pôr no outro canal. Eu não sei se eu abordei esse tema aqui. Se eu abordei, vocês me desculpem. Eu acho que eu abordei num dos dias de estudo. E é para encerrar. Antes dele proferir a parábola do bom samaritano, que é aquela onde um doutor da lei, um sacerdote, um levita, passam por um homem todo estrupiado na estrada, que foi assaltado, espancado, desprovido das suas vestimentas, dinheiro. Aquele homem estava largado lá e não tinha nenhum fato, nenhuma característica que pudesse identificar se esse homem era bom, ruim, bandido, se ele era preguiçoso, se era político, se era alguém rico. Antes dele emitir essa parábola, aonde o conhecedor da lei de Deus passa e não quer se macular, porque é impureza por um judeu da época, sacerdote, pegar em feridas e tocar seres impuros, se ele não sabia se era puro ou não. Olha onde vai o preconceito da religião em detrimento da lei de Deus. O outro que passou depois, como o maioral deu o exemplo, ele que era subordinado também não foi atender, não. Tenho mais o que fazer. Se eu chegar no tempo atrasado, eu vou levar bronca porque meu serviço não está em dia. A gente faz isso todo dia. Eu não estou falando com gente largada em sarjeta, não. A gente faz isso todo dia, de forma moral até. Mas enfim, o samaritano, que era a pessoa odiada pelos judeus da época, porque eles não se davam, os reinos tinham sido divididos, tinha o reino de Judá, onde tinha Jerusalém, e tinha o templo de Salomão, e o outro reino era o reino de Israel, onde os samaritanos chegaram até fazer um templo para não ter que ir em Jerusalém uma vez por ano, dar graças a Deus. Esse povo não se batia, o pessoal da Samaria e da Judéia, e essa Samaria ficava no meio do caminho, entre a Galiléia e a Judéia. Tanto que Jesus, quando ele veio para Páscoa, na última obrigação religiosa da sua existência, ele preferiu vir andando pela Samaria, pregando o reino de Deus. E sofrendo todo tipo de afronta. Os discípulos não conseguiram para ele lugar de pernoitar, de comer, de tomar banho, essas coisas, porque havia uma hostilidade muito grande. Enfim, antes dele proferir essa palestra do bom samaritano, aonde o samaritano pega esse pobre coitado,
cura ele, trata as feridas, coloca no cavalo, leva para a hospedaria. Um dia a gente vai abordar todos os fatores que a lei e os profetas, o Torá, manda um judeu fazer nesses casos, que é curar a ferida, auxiliar o próximo com toda a sua força, amar com todo o seu amor, com todo o seu entendimento. Na parábola, Jesus arremete a essa lei de Deus quando o samaritano pratica essas coisas. Amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E o próximo como a mim mesmo. Mas antes dele proferir essa parábola, ele estava reunido com os apóstolos e o doutor da lei ainda não tinha chegado para instigar ele com essa pergunta: quem é meu próximo? Então ele estava reunido com os discípulos e ele contou, não é uma parábola, mas ele contou uma história. Ele falou assim: olha, quando o rei vier em toda a sua majestade, com sua corte de anjos, para tomar posse do seu reino, ele vai pegar todas as pessoas e separar do lado direito as boas e do lado esquerdo as que não seguiram a lei de Deus, como um pastor faz com as ovelhas e com os bodes. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde tomar posse do reino que vos foi preparado, porque sois merecedores dessa aventura. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava desalbergado e me destes abrigo. Eu estava doente e curastes as minhas feridas. Eu estava preso e fostes me visitar. Depois o rei virará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, todos vós, que quando tive fome não me deram de comer, quando tive sede não me deram de beber, quando estive nu não me deram de vestir, quando estava desalbergado não me deram abrigos, quando eu estava doente não curaram as minhas feridas, quando eu estava preso não foram me visitar. Os da direita perguntaram para o rei: Senhor, mas quando é que te vimos? Com fome, com sede, sem roupa, doente, encarcerado, que te fizemos tudo isso? E o rei lhes dirá: em verdade vos digo que toda vez que para um desses meus pequeninos o fizeste, foi a mim mesmo que o fizeste. E os da esquerda perguntaram a mesma coisa: onde é que o senhor estava? Que nós não vimos. O senhor estava com fome, com sede, sem roupa, desalbergado, doente, preso. Nós não vimos o senhor nessa situação. Onde é que o senhor estava que nós não vimos? Em verdade vos digo que toda vez que deixastes de uma dessas coisas fazer a um desses que me são pequeninos, foi a mim mesmo que deixaste de fazer. Isso é um ensinamento de Jesus. É um convite para nós assim, ó, ô espertão, inteligente, você que já entendeu, você que já consegue assimilar a minha palavra, mexa-se, mude, ative em você aquilo que você já tem de conhecimento, porque agora você já sabe e você não é mais cego, e o pior cego é aquele que não quer ver. Mas você acha que tem tanta instituição social aí fazendo esse tipo de caridade, de roupa, de comida, de ferida, né? De albergue. Os hospitais estão cheios de voluntários, está uma maravilha. Os hospitais tudo equipado, cheio de gente trabalhando, sem ganância, sem, sabe, segundas intenções. Ninguém rouba verba, ninguém rouba merenda, ninguém rouba. As salas de aula estão todas bem montadas, equipadas, os professores bem remunerados. Os cárceres realmente reintegram os prisioneiros à sociedade, né? Quer dizer, olha a conturbação do mundo que a gente está vivendo no aspecto físico dessas carências. Para onde a gente olha tem fome, tem sede, tem nudez no mundo. Do
lado da nossa, dentro da nossa casa às vezes. Tem doença, tem cárcere. Tem parente que às vezes errou e está pagando a sua pena, perdeu a família, ninguém mais nem ora por ele. Agora vamos subir um pouquinho o tom dessas referências. Você, como eu, que também tem todos esses sintomas de carência, não conhece ou não tem oportunidade nunca de ajudar alguém que está com fome de justiça, com sede de verdade, que está despido de entendimento e de fé, que está doente da alma porque encontra-se perturbado, aflito, tenso, desesperançoso, desesperado, próximo a cometer um ato de loucura. Nenhum de nós conhece ou convive ou passa por nós ninguém que está encarcerado nos liames do mal, dos maus pensamentos, das tendências equivocadas. Tem muita fome para ser matada nesse sentido, muita sede. E engraçado que Jesus falava assim: olha, eu estou multiplicando pão e peixe aqui, mas é o seguinte, eu sou o pão da vida, quem come de mim não vai ter fome nunca mais. A senhora está me dando água aqui, dona Samaritana, só que é o seguinte, eu trago água viva, quem bebe dessa fonte jamais se tornará a sentir sede. Aquele que é digno de entrar no reino do meu Pai terá a veste nupcial, ou seja, o perispírito nimbado de luz, para se apresentar na presença de Deus ou de Jesus de uma forma digna e sem se envergonhar de quem é. As nossas feridas, Ele cura, Ele curou sempre. As nossas prisões, o Evangelho liberta. Os nossos erros, os nossos egoísmos, as nossas vaidades. E aí, a gente se transformando nesse tipo de coisa, estando bem alimentado, saciado de água, bem vestido, né, de dignidade, sem as doenças da alma, sem as prisões da melancolia e da obsessão, nós nos tornamos capazes de operar em nome de Deus. E ao invés de pisar naquele que está nessa situação que nós já tivemos, se não nessa vida em outras, nós nos tornaremos servos do Senhor. Porque Deus socorre a sua criatura pela própria criatura. A espiritualidade não adianta vir no centro pedir para arrumar emprego, pedir para melhorar de vida, para ter carro zero. A espiritualidade não interfere na nossa vida naquilo que nos cabe. O que nós podemos fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, com o nosso próprio sentimento, é o livre-arbítrio. Na hora que a gente se ferra, as consequências danosas, eles vêm ao nosso socorro, mas eles não interferem. Então não adianta pedir vantagem e exceção, barganhando com Deus coisas efêmeras. Não, o que tiver que te ser dado vai ser. O que for direito seu, você vai alcançar. Eu estou com 52 anos, eu já joguei na Mega, viu? Eu já aprendi que se tivesse que ser rico, eu teria sido. Se eu não sou nessa vida, é porque eu fiz muita bobagem em vida anterior. E graças a Deus hoje que eu não sou. Porque eu não me lembro das coisas onde a fartura, onde o excesso foi tão importante nas mudanças da minha vida, do que nos momentos de crise. Sempre foram os momentos de crise, de reerguer-se, de lutar, de dar a volta por cima. Se você não conseguiu vencer tudo, pelo menos um exemplo de dignidade e força para aqueles que te seguem, para os que te acompanham desde o berço. Nunca se perde em aceitar Jesus e lutar. Nunca se perde, mesmo quando não se ganha. Porque se fosse assim, todos os discípulos de Jesus não tinham morrido do jeito que morreram, não teriam dado o testemunho que deram. O próprio Cristo não se valeria da cruz para nos dar o recado: se fizeram isso comigo, vocês se preparem. Eu estou só mostrando como é que é o negócio. Nós temos que entender isso. Senão a gente vai ficar patinando. Daqui 2000 anos nós estamos falando de Jesus. Falando, mas não expressando.
A doutrina espírita é uma doutrina que vai atingir a maturação ainda daqui 5, 6 séculos. O processo de transformação que ela convida nós a praticarmos dentro de nós mesmos é para que nós comecemos a mudar. Iluminados, desencarne, encarna de novo, corrige uma bobagem aqui, encarna de novo. É um processo lento. 5 séculos, pelo menos, para ela atingir a maturação no planeta Terra. Tudo isso, o Evangelho do Cristo demorou 2000 anos e até agora a maioria não entendeu. A doutrina espírita é um complemento do Evangelho do Cristo. A gente pode começar agora, como Emmanuel falou, como Jesus falou para Públio Lentulus lá no livro, há 2000 anos, que Públio Lentulus estava lá querendo conhecer Jesus às escondidas para ver se o curandeiro da Galileia, podia curar a filha dele. Porque a Lívia já tinha ido ver, a esposa dele. Mas ele, como ele era um senador romano, ele não podia ser visto no meio do povo comum, seguindo e conversando com o pregador galileu. E ele cai em transe, num sono profundo, onde ele se desdobra, ele se vê sentado num banco, à beira de um lugar, de uma praça, de um lugar aberto, e Jesus conversa longamente com ele. Chama a atenção, esclarece, convida, e fala assim: olha, Públio, seguir a mim não é fácil. São espinhos, são dissabores, é muita renúncia, é passar por cima do orgulho, é passar por cima da humildade, é engolir sapo, é ser injuriado, é ser acusado, é ser agredido. Agora é o seguinte, a redenção está logo ali na frente. Você pode escolher me seguir agora ou daqui 2000 anos. Emmanuel escolheu 2000 anos. Lívia, ao desencarnar na arena, devorada por leões, já foi sacada para um plano espiritual elevadíssimo, que ele demorou mais de 1000 anos para ter contato com ela. Não que ela não tivesse perto dele, mas ele não percebia. Mais de 1000 anos para ele conseguir ver Lívia novamente. Emmanuel, um dos responsáveis pela parte evangélica da codificação. Uma trajetória de pelo menos 1000 anos no sacerdócio carnal aqui, ó. Na igreja, Frei Damião, Padre Manuel da Nóbrega, sempre com educação e com religiosidade. Emmanuel, imagina a gente. É chacoalhão? É. Minha palestra é sempre assim? É. Tem coisa divertida demais? Não tem. Mas é para refletir. Porque se Jesus não for uma coisa séria dentro da sua vida, aí, se cada um de nós não admitir Jesus como uma coisa séria a ser aprendido e praticado, como a coisa mais importante, como a semente de mostarda na nossa vida, aí nós estamos perdidos. A gente está brincando com o tempo e com o espaço. E a cada um, gente, segundo suas obras. Deus abençoe, bom carnaval para todo mundo, fiquem com Deus, tá bom?